O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 13, Psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas, psicografia direta ou manual, parte 2. 156. Algumas pessoas substituem a cesta por uma espécie de mesa em miniatura, feita especialmente de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, e 3 pés, a um dos quais adaptam um lápis. Os outros 2 são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim, para deslizarem facilmente sobre o papel. Outras se servem simplesmente de uma tabuinha de 15 a 20 centímetros quadrados, em forma triangular, oval ou retangular, tendo numa das bordas um furo oblíquo para assim enfiar o lápis. Posta no papel para escrever, ela fica apoiada num dos lados. O lado que pousa no papel é às vezes guarnecido de 2 bolinhas rolantes para facilitar o movimento. Compreende-se, de resto, que todos estes dispositivos nada têm de absoluto. O mais cômodo é o melhor. Com qualquer desses aparelhos, os operadores devem ser 2, não sendo necessário que ambos sejam médicos. Um deles serve apenas para ajudar o equilíbrio do aparelho e diminuir a fadiga do médico. 157. A escrita assim obtida chamamos psicografia indireta, em contraste com a psicografia direta ou manual feita pelo próprio médico. Para compreender este sistema, é necessário saber como se verifica a operação. O espírito comunicante age sobre o médium. Este, assim influenciado, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo, pelo menos no comum dos casos, a menor consciência do que escreve. A mão age sobre a cesta e essa movimenta o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas apenas serve de instrumento a uma inteligência. A cesta nada mais é, praticamente, do que um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimindo o intermediário e pondo o lápis na mão, temos o mesmo resultado com um mecanismo muito mais simples, desde que o médium passa a escrever como se o fizesse em condições normais. Dessa maneira, toda pessoa que escreve com a cesta, a prancheta ou outro instrumento pode também escrever diretamente. Todos os meios de comunicação, a escrita à mão, que alguns chamam de escrita involuntária, é sem dúvida mais simples, mais fácil e mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita comum, às dissertações mais extensas. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns. 158. No começo dessas manifestações, quando ainda não se tinham ideias precisas a respeito, muitas publicações foram feitas com indicações assim: comunicações de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa, etc. Compreende-se hoje a insuficiência dessas expressões, o seu erro, sem considerar ainda o seu caráter pouco sério. Com efeito, como já vimos, as mesas, as pranchetas e as cestas não são instrumentos inteligentes, embora momentaneamente animados de uma vida factícia. Nada podem comunicar por si mesmas. Entender o contrário seria tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que um autor quisesse anotar, sobre o título da sua obra, que a escrevera com pena metálica ou pena de pato. Esses instrumentos, aliás, não são únicos nem exclusivos. Conhecemos alguém que, ao invés da cesta peão, usa um funil com um lápis ou gargalo. Poderia, pois, haver comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira, se elas se dão por meio de pancadas, não de mesa, mas de uma cadeira ou de uma bengala. Teríamos cadeira e bengala falantes. Como se vê, o que importa conhecer não é o instrumento, mas a maneira de obtenção das comunicações. Se as obtemos pela escrita, seja qual for o suporte do lápis, trata-se de psicografia, se pelas pancadas, de tipologia. O Espiritismo, tomando aí proporções de uma ciência, necessita de uma linguagem científica.